Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, sem dúvida nenhuma, a hermenêutica. Existem muitos pregadores e até pastores que nem de nome a conhecem. E o que ainda é pior é que tais obreiros ainda querem ser mestres e dizer aquilo que a Bíblia não diz e fazer disso uma doutrina para si e para a sua igreja. Daí o porquê do surgimento de muitas seitas em nossos dias, como aconteceu no passado. Vamos conhecer, pois, então, o que é a hermenêutica. O termo hermenêutica deriva do grego hermeneuein, que significa interpretar. A hermenêutica é a ciência e a arte que estuda as leis, princípios de interpretação das Escrituras. Ciência porque estabelece regras positivas e invariáveis. E arte porque suas regras são práticas. Consiste num conjunto de regras que permitem determinar o sentido literal da palavra de Deus. O apóstolo Pedro admitiu que há certos textos difíceis de se entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem ou distorcem para a sua própria perdição. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. A aplicação dos resultados da hermenêutica é a exegese. A hermenêutica expõe os resultados. A exegese explica-os. O termo exegese significa literalmente expor, explicar e comentar. Fazer uma exegese é fazer uma crítica em relação a um determinado texto que as Escrituras apresentou pela hermenêutica. A hermenêutica é originalmente uma disciplina filosófica, isto é, uma técnica de leitura, orientada para a compreensão das obras da Antiguidade Clássica. As operações filosóficas de interpretação desenvolvem-se em função de regras rigorosas ou rigorosamente determinadas, ratificação crítica dos erros dos copistas e ainda interpretação alegórica e moral destinada a colocar em destaque o caráter de exemplaridade do texto. O horizonte desta técnica é o da restituição de um texto ou de uma palavra, mais profundamente de um sentido, considerado como perdido ou obscurecido. Numa total perspectiva, o sentido da hermenêutica é de reencontrar como uma verdade que o tempo teria encoberto. No início do século XXI, com o teólogo protestante Friedrich Schleiermacher, que nasceu em 1768 e morreu em 1834, assiste-se uma generalização do uso da hermenêutica. Esta, embora conservando seus laços privilegiados com o estudo bíblico e clássico, visa, a partir de agora, todo o campo da expressão humana. A atenção está cada vez mais voltada não apenas ao texto, mas para o seu autor. Ler um texto é dialogar com o autor e esforçar-se por reencontrar a sua intenção. É procurar compreender com o espírito investigativo por intermédio da decifração das obras nas quais ele se exprimiu. É, entretanto, com a obra do filósofo alemão Wilhelm Dilthey, que nasceu em 1833 e morreu em 1911, que a hermenêutica assume o estatuto de um método de conhecimento especificamente apto para dar conta do fator humano, irredutível em si mesmo aos fenômenos naturais. Dilthey introduz com efeito um postulado. Qual é esse postulado? A riqueza da nossa experiência permite-nos imaginar por uma espécie de transposição, uma experiência análoga exterior a nós e compreendê-la. Se nos é possível compreender o outro, é possível termos também a possibilidade de imaginar a sua vida interior a partir da nossa, por uma transposição análoga. A divisão da hermenêutica é conhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica é aquela que se aplica à interpretação dos textos sagrados. Então, agora que você viu a questão da hermenêutica, o sentido da hermenêutica, o porquê da hermenêutica, a importância da hermenêutica, eu quero tratar aqui um pouco sobre os desafios da hermenêutica. Um dos grandes desafios que o pregador, que o estudante da Bíblia encontra em relação à hermenêutica está no campo da compreensão dos textos. Porque a questão é o seguinte, se você tem dificuldade de leitura de texto, tecnicamente você vai ter dificuldade de compreensão. Então, eu vou citar aqui 4 desafios que você vai encontrar
dentro do campo da hermenêutica, para que você possa ter uma boa hermenêutica. E o primeiro é a dificuldade de ler os textos. As palavras que estão escritas na Bíblia, elas contêm uma linguagem culta, uma linguagem que você não está habituado a ler diariamente, que você não está habituado a falar. Ela é uma linguagem perfeita. E aí, como nós estamos muito habituados a falar corriqueiramente na linguagem mais informal, aí acontece esse problema. Nós temos a dificuldade da leitura. Quando você tem dificuldade da leitura, sendo que a leitura é a primeira base da hermenêutica, é através dela que nós começamos então a olhar um horizonte diferente, e nós não temos uma boa capacidade de ler por timidez ou por vergonha. Muitas pessoas também não gostam de ler. Aí nós temos um problema, porque a primeira muralha a ser derrubada é essa. Se eu quero ter uma boa hermenêutica, eu preciso primeiramente ter uma boa leitura. Eu preciso me habituar a ler, eu preciso me tornar um leitor, porque aí começa a questão. A nossa mente está programada de um jeito do seguinte: às vezes aquilo que você, conhecimentos interiorizados, aquilo que você pensa, não é aquilo que está no papel. O que está no papel não é aquilo que está na sua mente. Então, às vezes você lê aquele texto e quer seguir a leitura do texto como a sua mente registrou. A sua mente registrou ali por aquilo que os seus olhos viram, mas o seu interior, aquelas palavras não estão interiorizadas. Então ali é a primeira dificuldade, que é a dificuldade da leitura. Por isso, quando você começa a ler aqueles textos, principalmente o livro de Levítico, Gênesis, aqueles livros que possuem genealogias, há uma dificuldade de leitura ali. Por quê? Porque aqueles nomes, eles não fazem parte do seu interior psicológico, emocional. Então começa a enganchar a própria leitura e a cansar a própria leitura, porque há ali uma barreira a ser derrubada, uma barreira a ser detonada ali, que é a barreira da leitura. Então a primeira coisa que você precisa ler, que você precisa fazer para ter uma boa hermenêutica, é adquirir uma boa leitura de texto. Se você já tem dificuldade nas leituras dos textos, possivelmente você vai ter muita dificuldade aí na questão da compreensão daqueles textos. O segundo desafio da hermenêutica está ligado à compreensão. Tem muitas pessoas que até são bons em ler, porém, nós somos treinados a ler no sentido de decodificar palavras. É necessário que tenhamos uma visão crítica do texto, que possamos então ali compreender ali a visão panorâmica do texto, que possamos ler e entender o que é que nós estamos lendo. E isso aí é onde está o segundo desafio da hermenêutica, a interpretação do texto. Nós somos habituados a interpretar o texto do nosso próprio jeito de ser, nosso próprio jeito moral, e é por isso que tem muita gente que pega os textos bíblicos e coloca ensinos que a Bíblia não diz, mas que ela achou que disse. E aí há um problema dentro da hermenêutica, porque é necessário que você entenda, não é o que você acha que a Bíblia diz, mas é o que de fato a Bíblia disse. Ou seja, nisso está a questão da interpretação dos textos. E muitas das vezes existem textos fáceis de se entender, mas existem também textos difíceis de se entender. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto está óbvio, ele é claro, ele é um texto que já traz na sua essência um certo ensinamento em relacionado àquilo ali. Então você já tem uma visão panorâmica do texto, porque ele já está dizendo que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porém, essa é a parte panorâmica da visão. Agora tem a parte interiorizada da visão. O que é que a Bíblia está dizendo quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Ali há uma interpretação crítica no texto, há uma criticidade a se fazer naquele texto quando você vai observar aquela palavrinha, pastor. Qual o sentido da palavra pastor? Por que o Senhor é o pastor? E sendo ele pastor, o que atribui-se ao pastor e o que atribui-se à ovelha?
Onde é que está o ciclo de relacionamento entre pastor e ovelha? Será que as pastagens verdes daquele pastor que ele direciona as ovelhas vai estar guiando as ovelhas que o pastor não é seguido? Vai estar levando as ovelhas que não seguem o pastor? Então, existe essa questão da crítica do texto. Para entender, então, como funciona esse relacionamento de pastor e de ovelha, para que possa, então, entender toda aquela ornamentação bíblico-poética que há naquele texto ali. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Ele me faz andar, em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, tudo por amor do seu nome. Então, na primeira visão do texto, se eu não tiver uma crítica textual, não entender o que eu li, é outra barreira que precisa ser ali colocada no meu ciclo de leitura para uma boa hermenêutica. E a terceira é a deficiência de vocabulários. A Bíblia, ela muitas das vezes traz palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. E às vezes o leitor também não se preocupa em conhecer o significado daquilo ali. Quando vemos a palavra ali, incircunciso. O que é uma incircuncisão e o que é uma circuncisão? Para isso, é importante que o leitor tenha ali um dicionário bíblico que vai trazer ali o conceito de circuncisão e o conceito de incircuncisão para entender por que aquela palavra está ali. Então, a deficiência de vocabulário é outro problema. E um quarto problema que é a preguiça de pesquisar. Porque uma coisa é você não conhecer uma palavra, um significado de uma palavra, você não conhecer uma analogia. Outra coisa é você ter a preguiça de pesquisar sobre aquele assunto. Então, se a pessoa não sabe ler, se ela não consegue interpretar os textos corretamente na visão panorâmica do texto, para poder fazer um scanning lá no texto, você estudou sobre scanning na disciplina de português. Se ele não, além de fazer o scanning, ele não tem uma visão crítica e tem preguiça de pesquisar para descobrir o sentido real daquele texto, então, tecnicamente, hermenêutica não é a sua praia. Tecnicamente, essa pessoa está reprovada no campo da hermenêutica. É necessário que nós possamos entender, para que possamos fazer uma boa pesquisa textual da Bíblia e que possamos também adquirir um conhecimento e aí, assim, possamos ensinar aquilo que a gente aprendeu. Precisamos lembrar que o cristão, ele é um soldado de Cristo. O cristão, ele é um soldado de Cristo. E todo soldado, ele precisa manusear a sua arma. E qual é a arma do cristão? A arma do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Ela é a espada que precisa ser manuseada ali. O cristão precisa aprender a manusear as Escrituras, compreender as Escrituras, aplicar a si mesmo e depois ensinar outros também a usarem a mesma arma. É necessário que, para que isso aconteça, o cristão, o servo de Deus ou a serva de Deus que está ali com a palavra de Deus na mão, ela entenda as Escrituras, compreenda. A gente sabe que você não vai aprender a Bíblia, não, eu sei a Bíblia, não, ninguém sabe a Bíblia, porque na verdade são 66 livros recheados de muitas doutrinas, capítulos, versículos, tudo minuciados em seus devidos lugares, e ali é para estudo permanente, diário e durante toda a sua vida. É um livro de pesquisa e de compreensão. Você pode aprender a Bíblia, você pode aprender muita coisa dela, mas você não vai aprender a Bíblia toda. Você pode até decorar a Bíblia toda, mas não vai aprender, porque ela é a palavra de Deus. É para uma leitura diária, uma pesquisa diária, para que você possa então estar mergulhando e saber, compreender, se comunicar com ela. E para isso é necessário que você possa aprender também a manusear. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra corpo, alma, juntas e medulas, vai até a divisão da alma, e está apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ainda,
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, é necessário que nós possamos nos comunicar com a Bíblia. Eu quero dizer para você o seguinte: se comunique com as Escrituras. Aprenda, tenha interesse em pesquisar as Escrituras, em estudar, a desminunciar o que está ali. Os seus detalhes são importantes. É como se você pegasse os pequenos pedaços de uma fatia de bolo e saboreasse com todo o seu gosto, com todo o seu prazer. E aquilo realmente são as coisas que verdadeiramente te alimentam. Então, quando você pega a Bíblia, as palavras que estão ali isoladas, jogadas, ela contém segredos importantíssimos para o seu aprendizado. É disso que a hermenêutica trata. É nesse ponto que a hermenêutica vem até você. Ela vem trazendo, te entregando uma arma poderosa nas suas mãos e te ensinando a manusear aquela arma. Mas é importante que você tenha o interesse em 4 coisas fundamentais, que é gostar de ler, que é procurar compreender os textos que você está lendo, que é buscar criticar aquele texto, ou seja, buscar os fundamentos que levaram aquele texto ali, significados de palavra, e tenha interesse em pesquisar. Aí você vai ter uma boa hermenêutica. Você vai poder, quando você começar a falar sobre as Escrituras, você vai falar com autonomia, com gosto, com prazer daquilo que a Bíblia diz. Então, queridos, hermenêutica é uma disciplina fundamental para o seu curso, é uma disciplina fundamental para o seu aprendizado, é uma disciplina fundamental para a sua existência como cristão, porque quando você mergulha no conhecimento de Deus, você não quer mais parar. É um rio que nunca se esgota, é uma fonte que sempre vai jorrar água ali a seu favor para matar a sua sede todos os dias. Seja bem-vindo à hermenêutica.